Bem-vindos ao podcast Que Mãe Nunca. Eu sou a Paula, tenho 34 anos e sou mãe da Madu, que tem 3 anos. Eu sou a Gabriela, tenho 33 anos e sou mãe da Rafa, que tem 3 anos. Nesse podcast nós vamos falar sobre maternidade real. Mas o que é a tão falada maternidade real? Eu tenho para mim que a minha maternidade real não é igual à maternidade real de todo mundo. A minha filha é única, eu sou única. Então, quando a gente fala de maternidade real, ela não se aplica a todo mundo. Cada um tem as suas necessidades, cada criança tem as suas exigências particulares. Então, nesse podcast, nós vamos falar sobre a maternidade real de cada uma. A Paulinha tem a maternidade real dela, que é diferente da minha. A filha dela é única, a minha filha é única. Vamos, então, trocar experiências e trazer a maternidade real de cada uma. E apesar disso, né, de sermos mães diferentes, com maternidades reais diferentes, como que a gente se conheceu? Nós morávamos juntas, morávamos juntas não, né, a gente morava no mesmo prédio, éramos vizinhas, e a gente percebeu que, assim, tanto a criação que nós recebemos das nossas mães, das nossas famílias, eram parecidas, e também a criação que a gente propunha para as nossas filhas também eram muito parecidas em termos de crenças, de valores, do que a gente ensinava a elas. Então, isso fez com que a gente se tornasse amigas e agora sócias. Hoje em dia, eu me mudei, né? A gente se mudou de cidade, até não moramos mais na mesma cidade, mas a amizade continua. E a amizade das nossas filhas também continua, né? É engraçado falar, né? Crianças de 3 anos, mas elas são amigas, sim. Elas podem ficar algumas semanas sem se ver. E quando se veem, é como se elas fossem melhores amigas. Então, aqui a gente vai falar um pouco da nossa vida. E cada semana também a gente vai ter uma convidada diferente. As convidadas serão nossas amigas, amigas de amigos, familiares, pessoas do nosso meio. E também vamos entender um pouco de como que é a maternidade real de cada uma dessas convidadas. A ideia, então, é que cada episódio tenha um convidado, né? Não seremos só nós duas. Esse primeiro nós achamos que seria legal nós duas conversarmos, nos apresentarmos, trocarmos algumas experiências de início. Mas a ideia é sempre ter alguém, de preferência uma mãe, né? Que possa trocar as experiências dela na maternidade. O podcast, então, se chama Que Mãe Nunca, porque nós sempre vamos trazer algum assunto, abordar algum assunto específico da maternidade, que muitas vezes pode ser até um tabu, mas que nós achamos legais de trazer e compartilhar com todo mundo. E o episódio de hoje já é o nosso primeiro episódio, já é uma edição especial, que tem tudo a ver com a época do ano, então é a edição especial de Natal. E ele se chama Que Mãe Nunca Fingiu Ligar para o Papai Noel. E aí, Gabi, eu já queria te fazer a primeira pergunta. Ligar para o Papai Noel é mentir para sua filha? No meu ponto de vista mas eu finjo que ligo para o Papai Noel. Que mãe nunca finge, gente? Não vamos ser hipócritas sim, aqui. É uma mentira, mas quando a gente traz o Papai Noel para uma criança, a gente está trazendo o lúdico. Eu não tô trazendo algo para criar medo, para assustá-la, para criar algum trauma. Não, eu tô trazendo algo do mundo lúdico como uma forma de ensiná-la, é um artifício a nosso favor. Então, a gente tem que saber como usar as nossas armas. E, felizmente, o Papai Noel é uma delas. Eu acho que tudo depende de como a gente leva essa abordagem. Por exemplo, eu não tenho a intenção de fazer minha filha chorar se ela estiver desobediente ou fazendo birra. Aí eu vou falar assim, vou ligar pro Papai Noel, vou falar pra ele não trazer nenhum presente. Não é assim, né? Eu ligo o tempo todo pro Papai Noel, na verdade. Mas com a intenção de estimulá-la ou de presenteá-la com algum bom comportamento. Falar assim, filha, vou ligar pro Papai Noel, vou falar que hoje você comeu tudo sozinha. Vou falar pra ele que você arrumou seus brinquedos. O Papai Noel gosta de criança assim, né? A gente tenta... Eu acho legal, primeiro, para contextualizar, a gente deixar claro em quais situações a mãe liga para o Papai Noel. Então, a gente finge que liga para o Papai Noel, por exemplo, quando tá em algum embate difícil ali com a criança, né? Nós temos filhas de 3 anos... Nós sabemos que as birras acontecem, são crianças em desenvolvimento, a birra faz parte do desenvolvimento delas. Isso acho que até é um assunto bom para um episódio futuro, rende bastante. Mas em quais momentos você liga para o Papai Noel? Quando eu percebo que ela está começando a fazer alguma coisa errada ou a desobedecer, mas não aquela desobediência natural que acontece, mas aquela proposital, sabe? Que ela sabe que é errado e está indo fazer o errado.
E aí a gente dá aquela ameaçadinha, assim, ó, eu vou ligar pro Papai Noel, ou então, a gente foi visitar recentemente o Papai Noel no shopping, né? E aí depois a gente voltou pra casa, fizemos a cartinha, eu já falei assim, ó, não vou entregar a cartinha pro Papai Noel se você continuar fazendo isso. Eu lembro que no ano passado, eu cheguei a ligar de verdade, né? Eu peguei o contato do meu marido no WhatsApp e pedi pra ele mudar a foto dele, pôr a foto do Papai Noel. E liguei por voz apenas, mas ficou aparecendo a imagem do Papai Noel. E ele mudou a voz, fez uma voz assim, de bom velhinho. E ela, de verdade, acreditou. E tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, né? Eu não encaro isso como, você está indo contra as regras da educação positiva, porque não se pode mentir pra uma criança, não se pode enganar uma criança. E falando em enganar, uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? Esse episódio vai ter bastante spoilers e revelações maternas. Então, se possível, não ouçam com seu filho, que ainda acredita no Papai Noel, do lado. Inclusive, a Madu não vai ouvir esse podcast. Eu acho que ligar para o Papai Noel, na verdade, é você... Quando a gente... Se for do shopping, né? Quando a gente leva a criança no shopping para ver o Papai Noel, você está trazendo a realidade, um mundo lúdico para ela, né? A hora que ela olha o Papai Noel ali, é a personificação de alguém que ela acredita, que ela admira e que vem uma vez por ano. Então, quando a Rafa olhou o Papai Noel ali no shopping, a primeira pergunta que o Papai Noel do shopping fez para ela foi: você está sendo uma boa menina? E a gente cresceu ouvindo isso. Eu preciso ser uma boa menina durante o ano para o Papai Noel vir. Então, assim, o que a gente quer trazer nesse podcast é isso. É uma maternidade real mesmo, porque as mães fingem que ligam pro Papai Noel, sim, mas sem julgamentos. Quando a gente liga pro Papai Noel, eu não tô querendo forçar minha filha a impor medo. Eu preciso ter medo daquele velhinho que tá no shopping. Não. Eu só tô trazendo para ela a realidade do mundo lúdico que ela vive. Se ela tá fazendo alguma coisa que não tá legal naquele momento, com muita conversa, não tá resolvendo, e ela sabe que ela não pode fazer aquilo, por mais que com 3 anos ela ainda não esteja na idade da razão dela, ela sabe. Muitas vezes ela faz e a criança testa a gente, né, que a gente fala. Ela faz e olha assim, já sabendo que tá fazendo coisa que não pode. Então a gente fala que vai ligar pro Papai Noel, assim, pra ela saber que não, o que eu tô fazendo aqui, poxa, tem uma consequência. Como tudo na vida tem uma consequência. Se a minha mãe ligar pro Papai Noel, aquele bom velhinho do shopping, que eu falei que eu tava sendo uma boa menina pra ele, que eu tava me comportando, ele vai saber o que eu tô fazendo agora. Então... E eu, particularmente, não vejo problema nenhum em a gente utilizar dessa arma e de outras, né? Coelhinho da Páscoa, entre outros, que daqui a pouco a gente até comenta sobre isso, mas eu também não julgo a mãe que acha que isso tá errado, né? De novo, voltando à maternidade real, né? Cada um tem o seu estilo de criação. Eu cresci acreditando em Papai Noel até quando eu tinha 10 anos de idade e na minha família, o meu pai, inclusive, se vestia de Papai Noel e eu nunca percebi. E olha que ironia, né? Hoje o meu marido se veste de Papai Noel e até esses dias eu falei com ele que eu já acho que a Madu pode ser que perceba esse ano. Até já falei, será que você não tem algum substituto aí? Algum tio que possa ficar no seu lugar? Porque a garota é esperta. Não que eu não fosse, né? Porque eu acreditei até os 10 anos. Mas eu acho arriscado. Eu não quero que ela descubra que o pai dela se veste de Papai Noel, porque eu não quero acabar com essa fantasia. Que eu acho muito linda. E eu vou estimular até quando eu puder. E aí, até uma pergunta que me vem na cabeça. Até que idade você acha que estimular a crença no Papai Noel é aceitável? Na verdade, assim, o meu ponto de vista Papai Noel existe, não existe? Você não acha que ele existe? Nunca me provaram que não existe. Se ele não existisse, a gente é um personagem. Mas ele existe. A gente não ia ver todos os anos ele em todos os lugares. Então, ele existe. Então, eu acho que, assim, enquanto a criança acreditar, enquanto o coração dela acreditar que aquilo é real, não tem por que a gente dizer que não. Em algum momento, a vida vai mostrar para ela que não é real. E, assim, aí cabe a gente entrar num outro assunto, que é a manutenção da criança interior, né? Pra não deixar a criança morrer. Ou então, como lidar quando elas tiverem não sei qual idade, falando assim, mamãe, Papai Noel não existe, o coleguinha da escola falou que não existe. A gente que vai chorar. A gente ainda não chegou nessa fase, né? De repente, um dia a gente conversa com alguém que já passou por isso, alguma mãe que já passou por isso, até pra dar umas dicas, porque de verdade ainda não pensei, não sei como eu lidaria com essa situação ainda. Né? Até onde a gente pode, a gente brinca junto na fantasia.
E com relação, assim, ao tempo, né? Será que já é aceitável a gente começar a ligar pro Papai Noel quando passa o Halloween? Porque o ano, né, são 12 meses e confesso que já usei essa estratégia durante o ano inteiro, na verdade, né? A gente começa no começo do ano lá falando do Coelhinho da Páscoa. Já liguei pro Coelhinho da Páscoa, falo que vou mandar cartinha pra ele. Depois a Amanda faz aniversário em julho. E o aniversário dela esse ano foi da Bela e da Fera. Mas desde dezembro passado ela tava falando que o aniversário ia ser da Bela e da Fera. E sim, gente, eu tenho o telefone da Bela também. Liguei diversas vezes pra Bela. Inclusive, no começo do ano, a Madu tava na fase do desfraude. E ela não queria de jeito nenhum sentar no pinico. Não queria, não aceitava. A Bela ajudou, a Bela super ajudou. Liguei pra Bela, aqui, a minha amiga Gabi. Falei, Gabi, tô te ligando em 5 minutos e você vai ser a Bela. Aí fez a vozinha de princesa e conversou com a Madu. E a Madu brilhou os olhinhos. Ela nunca ficou tão feliz de ter falado com a Bela no celular. Então, assim, usei essa estratégia no aniversário. Ficamos aí uns 2 meses sem ter nenhum tipo de chantagem emocional neste nível, de ligar pra ninguém. E aí agora estamos usando a estratégia do Papai Noel. E você também, com a Rafa. Eu também. O aniversário da Rafa foi da Mirabel. E nós ligamos pra Mirabel muitas vezes. A Mirabel tá aqui. Muitas vezes nós ligamos pra Mirabel. Hoje, inclusive, no dia que estamos gravando esse podcast, ela acordou e falando, mamãe, estou com saudade, quero ligar pra Mirabel. Ou seja, ela lembra com muito carinho disso que aconteceu. E falando de Papai Noel, eu lembrei uma coisa agora. A Rafa, no Natal passado, ela entregou a chupeta dela pro Papai Noel. Ah, então. Ajudou também. Assim como a Bela ajudou no desfraude, o Papai Noel ajudou Nós ficamos muitos meses conversando, reduzindo o uso da chupeta, conversando, lendo livrinho. E no Papai Noel, quando chegou o Natal, ela entregou a chupeta dela pro Papai Noel. Então, acho que assim, né? A gente tem que saber usar esse artifício, né? Se for decisão dos pais usufruir dessa fantasia e estimular a fantasia e esse cenário lúdico a seu favor, por que não, né? E assim, de novo, né? Que mãe nunca fez, e se não fez ainda, com certeza já pensou em fazer isso. Aí, de novo, a gente contextualizando o que é o podcast. Podcast é justamente isso, nós trazermos a maternidade real de cada uma. Eu trouxe a minha maternidade real, fingindo ligar para Papai Noel. A Paulinha trouxe a dela, sem julgamentos, sem... O quê? Sem julgamento e sem críticas à maternidade da outra. Vamos viver a maternidade que é a nossa realidade, do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Nós duas trabalhamos fora, nós duas saímos de casa todos os dias de manhã. Pegamos muito trânsito. Arruma a criança, leva a criança na escola, volta correndo, não dá tempo de chegar, liga para alguém buscar na escola. Então, assim, nós somos mães que vivemos uma maternidade real de cada uma. E Gabi, além dessa questão agora, outras tradições que você e sua família fazem no Natal, desde que a Rafa chegou, principalmente, assim, no meu caso, eu lembro, quando eu estava grávida, Natal de 2020, eu usei o Natal para comunicar à família que eu estava grávida. Então, assim, desde da gravidez, só boas memórias com relação ao Natal. E eu gosto muito de ter essa tradição natalina, assim, de montarmos a árvore, sabe? Eu acho maravilhosa essa... Hoje em dia tá muito comum, né? Você alugar uma árvore e aí vem alguém e monta e fica maravilhoso na sua casa. Mas eu sempre falei assim, não, eu cresci montando árvore com a minha mãe. E aí eu sempre quis fazer isso com a minha filha. Então, assim, agora tem uma árvore enorme lá em casa e ela ajuda do início ao fim, super bonitinha. Ela focada em montar a árvore. E eu tenho muito carinho, assim, essa tradição da gente manter até quando, sei lá, até quando ela for adolescente, tudo ainda morar em casa, a gente vai montar a árvore juntas. A sua mãe é apaixonada por Natal, né? A minha mãe, ela faz a casa dela ser a vila do Papai Noel. Em casa nós temos essa tradição também. Na verdade, desde que eu engravidei, quando a gente montou a nossa primeira árvore de Natal mesmo. Você já estava mais barriguda no Natal, né? Eu estava barriguda, A Rafa nasceu em abril, então eu estava bem barrigudinha já. E nós montamos a árvore e todo ano é assim, junta os meus pais, os meus sogros e a minha cunhada, que também ama montar árvore de Natal. Pra montar a árvore. Pra montar a árvore. Vai todo mundo lá em casa, é uma bagunça. Todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo opinando como vai montar a árvore, mas a gente se diverte. E todos os anos a gente faz assim. Fizemos comigo grávida, depois com a Rafa com 1, 2 e agora 3 anos montamos de novo. E no ano passado, que eu estava de mudança de casa, né? A gente não montou árvore de Natal, porque a gente ficou um período aí sem poder mudar pra casa nova.
E eu lembro de ter ficado chateada, porque eu falei assim, putz, esse ano eu não vou montar árvore com a minha filha. E a gente ainda morava no mesmo prédio, então a Gabi convidou a gente convidou a Madu, né? Pra ajudar na montagem da árvore. E eu fiquei muito grata com isso, porque ela teve a experiência de montar mais um ano, né? Porque com 2 anos é algo que a gente tem que construir, né? E foi muito bonitinhas montando junto. Elas montaram juntas, é um vídeo muito bonitinho. E outra coisa que eu amo fazer, faço desde que ela nasceu, né? Daí não fiz grávida ainda, que eu tava com 3 meses, mas são fotos de Natal. Então, sim, sou dessas que tira foto em família, tiro foto de Natal, tiro foto de Dia das Mães. Esse ano tirei foto de Dia dos Pais também. Fiz ensaio trimestral dela, fiz Smash the Cake, sou dessas. E, inclusive, esse final de semana agora a gente fez as nossas fotos desse ano. Ainda não recebi, mas é outra coisa que eu falo assim, todo ano eu falo assim, não, agora a Madu já tá maior, não vou pagar pra tirar foto de Natal. Todo ano eu pago a língua e vou lá e pago pra tirar umas fotos de Natal. Vocês não têm esse hábito, né? Não, é uma recordação linda, né? Nós fizemos com a Rafa com meses, depois com 1 aninho. E não fizemos com 2, nem agora com 3, porque ela não é uma criança que gosta de ficar tirando muita foto. Eu falo que eu vou tirar foto dela, agora ela sai correndo, e aí eu falo que depois ela vai crescer e vai brigar que não tinha nenhuma foto que prestava. Mas a gente fez pequenininha e depois não fizemos mais por isso, porque o último ensaio que eu tentei fazer com ela foi no Dia das Mães. As fotos não ficaram boas? As fotos não ficaram boas. Depois nós fizemos um de festa junina dela e da minha sobrinha. E também as fotos não ficaram boas. As fotos da minha sobrinha ficaram lindas. A Rafa não sorriu em foto nenhuma. Então eu falei, não vou forçar uma situação que ela não fica confortável. Em compensação, gente, a Madu não pode ver um celular apontado pra ela, uma câmera, ela já faz assim, ó. Aí ensinei bem, né? Minha filha tinha que gostar de tirar foto. E acho que mais uma coisa que eu gosto de fazer desde novembro, quando começa nos streamings, passar filme de Natal, é assistir filme de Natal. E apesar disso, a Madu também gosta. Ela fala questão de telas, né? A gente tenta, isso pode gerar um outro episódio também, mas a gente tenta evitar o máximo possível do uso de telas, mas não seremos hipócritas de falar que a gente não deixa as nossas filhas assistir. E quando é essa época de Natal, eu coloco, sim, e nós vemos juntas filme de Natal. E a Madu, ela tem 3 anos, mas ela é muito sensível. Ela chora em qualquer cena de separação, ou se tem alguma coisa mais emotiva, ela chora. Então, eu até chego a questionar, nossa, será que já entende, né, com essa idade? Mas, então, essa é outra coisa que a gente gosta de fazer juntas, né, mãe e filha, nessa época do ano. No Natal, a gente costuma fazer em casa. Então, vai a família toda lá pra nossa casa. A Rafa adora, se diverte. Nós temos um Papai Noel também. Vocês contratam um Papai Noel? Não. É o tio da Rafa, que é o Papai Noel. Ele... eu tenho uma história boa, lembrei agora. A Rafa, ano passado, ele tava com um tênis, né? E aí, ele se vestiu de Papai Noel e ele não levou outro sapato pra ser o Papai Noel. Então, ele pôs a roupa, só que a Rafa, ela é muito perspicaz, assim, e muito detalhista. Ela presta atenção em tudo. Nada passa despercebido, a gente tem até que tomar cuidado. Ele falou, nossa, eu com esse tênis aqui, ela vai perceber que sou eu, né? Ele veio descalço. Ixi, Papai Noel descalço. Pois se você perguntar pra ela o que ela lembra do Papai Noel, é que ela acha um absurdo que o Papai Noel foi descalço na casa dela. E a gente explicou que o Papai Noel foi descalço pra não sujar a casa, porque ele vai na casa de muitas pessoas. Mas pra ela, é um absurdo que o Papai Noel dela foi descalço. Mas foi uma boa saída. Eu acreditaria, nos meus planos 10 anos, até quando eu acreditaria nessa desculpa. Porque o meu pai, ele sumia na hora do Papai Noel. Eu nunca me liguei. E aí, naquela época, tinha muito brinquedo de pilha, né? Então, a gente ganhava os brinquedos lá, eu e meus primos. E, mãe, cadê o pai? Ele teve que voltar pra casa pra buscar as pilhas pros brinquedos que vocês ganharam. Então, assim, todo ano era a história. Esqueceu as pilhas, voltou pra casa, buscou as pilhas. E eu nunca me toquei. E assim, mas a Rafa... Essa geração, acho que de criança também, elas vêm com já um QI mais elevado, né? De quando a gente era criança. Por isso que eu falo, Edu... Pense bem nessa questão de ser novamente Papai Noel esse ano. Ele vai ter que se disfarçar bastante. Vai ter que se disfarçar. A gente já faz assim, né? A gente apaga as luzes, deixa só as luzinhas, pisca-pisca. Ele também muda a voz, se curva todo. Mas assim, né? Eu não quero correr esse risco dela, com 3 anos, já desconfiar de alguma coisa. Sim. E eu acho que é isso. A gente conseguiu abordar bem o tema em questão do nosso primeiro podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, Gabi...
Deixa um like do mesmo Deixa um like jeito também, pra ajudar, né? Vocês encontram a gente em todas as redes sociais no @QueMãeNunca. Nós estamos no Spotify, Instagram e YouTube. E no YouTube. E, amigas, por favor, curtem, compartilhem e esperem, porque com certeza convidaremos vocês para participar aqui com a gente e serem entrevistadas. Muito obrigada. Tchau e um bom Natal a todos. Feliz Natal.